exemplo, eu denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa brasileira, pelo menos, a investigar. Ninguém fez, a não ser uma instituição alternativa, que é o ICL, do Eduardo Moreira, e é, assim, chocante. Estou falando de 93 bilhões de reais tirados do cofre do governo. Dia 28 de dezembro do ano passado, está todo mundo já se preparando para as festas, e passou direto, praticamente, para os bancos, por intermédio da Justiça Federal. E os bancos compraram esses precatórios por 50%, 60% de deságio, e no dia seguinte que o governo pagou, valiam 100% de valor de face. Tem pistas absolutamente chocantes num dos maiores escândalos da vida brasileira. Ninguém quer examinar. A gente já teve essa conversa, né? O Banco Central publicou um informe... Não, eu nós no particular. Antes, no particular, mas, enfim, só para torná-la pública. Falar, o Banco Central depois divulgou um informe dizendo que desses 93 bilhões, pouco mais de 3 bi se referiam aos bancos dos precatórios e metade disso foi adquirido dos bancos de terceiro. Não, duas coisas, primeiro, nesse ponto. Primeiro, é uma coisa curiosa, porque 3 bi, 60% de 3 bi dá 6 vezes 3, 18, dá 1 bilhão e 800. Então isso daí pode roubar. 1 bilhão e 800 não é 93, então 1 bilhão e 800 pode roubar. Isso daí já é... Não, ele só quis dizer que não foi... Eu não estou botando em você, estou botando no Banco Central. Tá certo? Agora, o Banco Central, pura e simplesmente, brasileiros, mentiu. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o volume maior desses 93 bilhões foi para lá num negócio chamado FDIC. O que é FDIC? É Fundo de Direitos Creditórios. O precatório é um direito creditório. Então eu tenho uma sentença que o judiciário me deu, não é mais possível recorrer, e eu tenho direito de receber 100. O banco veio e me ofereceu. O governo do Bolsonaro disse assim, devo, não nego, pago quando puder. O 100 passou a valer nada, porque você não sabe quando é que vai receber. Veio o banco e diz, olha, não vai receber nunca mais, me vende por 40 o teu 100, me vende por 50 o teu 100. Eu, pensando que não vou receber mais nunca, vendi o meu 100 por 40 para o banco. No dia seguinte, o Lula vem e diz assim, pela primeira e única vez na história brasileira, primeira e única, eu fui prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, já lidei com o precatório das 3 hierarquias federativas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pegou o Lula e diz assim, não, vou pagar tudinho, de uma vez só. Nunca houve isso na história do Brasil. O que aconteceu com o valor econômico desses títulos que tinham micado? Passaram a valer pelo valor de face. Quem ganhou esse valor de face? Os milhões de credores das precatórias? Não, os bancos. Quais foram os bancos? Todos? Não, poucos. Por que eu não digo logo os nomes? Porque isso está protegido por 2 sigilos funcionais. O sigilo dos escritórios de advocacia, que são os intermediários dessa COP, que comparecem com procurações de terceiro, e o sigilo bancário. Mas o monte do dinheiro, o Banco Central sabe disso, mentiu, está em FDICs. Pede ao Banco Central, você não é jornalista? Então qual é o valor que tem os FDICs? Para ver se é 3. Aí você vai ver que vai para 80, 100, 200 bilhões, sei lá quanto, mas é mais de 100 bilhões de reais nos FDICs dos bancos, tá certo? Mas tem mais uma mentira agravada, é que esta operação foi feita dia 28 de dezembro agora. Ela ainda está sendo executada e o Banco Central só vai receber o balanceio dos bancos em abril. Portanto, mentiu indo e mentiu voltando. Porque alguns especialistas dizem que os bancos não compram isso. Os bancos compram os precatórios dos titulares. O que eles disseram foi uma imprecisão que eu cometi, porque eu estou na televisão tentando explicar para o povão. Então, qual é a falcatrua e tal? A falcatrua é que o governo vendeu os precatórios para os bancos. Questionaram a fonte do senhor para chegar a essa assim, você entrega a sua? Ô Ciro, você tem... São concorrentes que foram lesados. Claro, concorrentes do mercado que foram lesados, que não receberam as informações privilegiadas, e outras pessoas que achavam que 93 bilhões de reais feitos, uma injeção ampla na economia, a economia estaria crescendo, aquecida, e isso não aconteceu. Por quê? Porque está tudo empossado nos bancos.